Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje é o último dia da Semana Tech. E só tenho assim a falar assim, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Todo mundo que assistiu uma, assistiu duas, três, a semana inteira, ou só pegou um pedacinho ali que conseguiu ver depois que as lives terminaram. Estou muito grata de fato com todos os feedbacks que a gente está recebendo. Tem pessoas falando no direct que conseguiram ter todas as respostas das perguntas que fizeram, então fizeram as perguntas, elas foram respondidas, inclusive estão conseguindo recolocação com isso. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente muito feliz de fato, né? Assim, se eu poder ajudar a vida de uma outra pessoa, né? Você quase emociona, assim, falando sobre isso. Enfim, né, gente? Parece que agora a gente tá na formatura, né? Que vou chorar daqui a pouco aqui na live. Vamos chamar o nosso convidado, né? Hoje é o último dia, então é um dia de Data Science. É uma área muito interessante, até porque eu posso falar com propriedade, porque eu também me considero uma profissional na área, né, de dados. Estou atuando no mercado de Data Science já tem um tempo. E essa pessoa que eu chamei aqui, ela já tem muito mais experiência, né, do que eu, falando assim, pelo conteúdo que eu acompanho, pelo tempo que ela está desempenhando isso e pelo esforço e dedicação que ela coloca, né? Então, achei super importante chamá-la para falar aqui, que é um amigo meu, chama Carlos. O Carlos, ele tá na área aí já tem um tempo, compartilha o conteúdo dele aqui no Instagram com muita frequência. Então, é super interessante ter ele aqui. Deixa eu até aceitar o convite que ele já mandou. Carlos é mito, ó. Mi, sou seu fã. Obrigada, Igor. Opa, e aí, tudo bom? Tudo bem, Carlos? Como é que você tá, amigo? Tudo ótimo também. Agora que eu vi que não tá no Wi-Fi, só vou baixar a tela rápido. Agora eu tenho internet. Tranquilo. É sempre bom garantir, né, amigo? Como é que você tá? Não, graças a Deus, bem, né? Agora finalmente a gente está instalado aqui em São José dos Campos. Então, poxa, no meio da pandemia fazer uma mudança foi na correria, não, mas agora a gente já tem um lugar, só falta esperar a nossa mudança chegar. Mas está ótimo. Cara, que legal, gente. Que bacana. Pra quem não sabe, o Carlos, ele tá lá, ele consegue distribuir o tempo dele muito bem, consegue colocar o tempo com a família, com os estudos, numa mudança aí, tava mudando agora de moradia, então muita coisa. E ainda assim eu via ele lá às 4 horas da manhã, quase, compartilhando conteúdo no Instagram, respondendo as perguntas da galera, né? Então, o que que tem pra falar, né? Pessoal, só pra fazer Não, uma apresentação aí. esse negócio de Oi? 4 horas da manhã é só interessante, tem muita gente nova que veio de outros grupos ali, começou a seguir. Poxa, galera, eu não sou adepto ao banho frio, acordar às 4 horas, não, é necessidade por causa de um bebê. Só deixando. É porque é o único tempo que você tem, né? Então, Exato. assim, é o que deu para fazer, né? Não é aquele negócio de produtividade que a galera fala. Produtividade não, é o único tempinho que restou. E o pessoal quer saber quem que é o Carlos, então, né? Não só a pessoa profissional, a pessoa real, né? O Carlos em si, que também está aí por trás, família, quem que é? Cara, é uma pergunta difícil, né, pra gente falar. Normalmente, todo canto a gente apresenta, formado em tal área, ou trabalhei nesses lugares e tudo mais. Mas o que eu posso falar um pouco, assim, sobre a minha personalidade, o pessoal pergunta, sério que você é militar, né? Porque acaba que eu sou uma pessoa muito, às vezes, assim, acelerada, uma pessoa muito imperativa. E eu tenho os meus valores, assim, poxa, sou cristão, acredito em Deus, acredito em família, acredito em Python, né? Acima de todas as outras linguagens. E, poxa, o que falar de mim? Eu comecei nessa parte de data science em si, não foi uma coisa, vocação, formação, nada. Foi uma decorrência, acho, do destino. Mas eu acho que você vai falar um pouquinho mais disso, dessas perguntas, e não vou quebrar o teu script, né? Mas é isso, o pessoal em geral não sabe, muita gente chega às vezes no perfil, poxa, tá vendo aquele estilo de postagem, tá vendo aquele estilo acelerado, estilo sincerão, né? Que eu sou uma pessoa que não gosta de, poxa, aquele tratar com cuidado, com jeito, não. Quando tem que falar, eu falo realmente a É o necessidade. meme, né? Oi? Carlos é o rei dos memes, né? E memes é uma especialidade que eu até coloquei no meu LinkedIn. Então tá lá, Data Eu Science, vi.
Pois é, os especialistas em LinkedIn, mas isso não vai atrapalhar o SEO? Cara, mas é o que eu faço de melhor, né? O pessoal, pô, você é o quê? Piloto? Cientista de dados? Não, faço memes. Memes é uma coisa que eu estou especializando. Carlos, as perguntas que a galera faz, né? Pergunta até técnica, né, Carlos? Você encontra Sim. um meio de responder com memes. E eu acho que é interessante porque acaba que você consegue colocar um conteúdo que às vezes é complexo, de uma forma que as pessoas elas entendam falar no dia a dia, né? Então acaba que pega o conteúdo quando você não tá zoando, né? Mas quando é coisas sérias também usa e dá certo, né? Mas é uma coisa que sempre me revoltou, porque faz recentemente, você falou, pô, de background, com certeza você tem muito mais tempo, porque eu comecei a aprender programação em si, HTML não conta, né, que eu brincava de fazer páginas quando era mais novo em Dreamweaver, aquele HTML no bloco de notas, GeoCities, colocava o endereço .cjb.net, mas aprender programação mesmo foi em 2015. Eu vi uma barreira de entrada, e não só barreira de entrada pela dificuldade, mas de todo mundo tratar como uma coisa, não, isso daqui é rocket science, total. E não é para ser assim. No curso, por exemplo, ou nas aulas, no vídeo, eu tento, poxa, sempre ter uma maneira de você falar de uma maneira mais didática, né? Com menos termos técnicos. E esse é o objetivo. Quando eu criei o Sigmoidal, era para divulgar Data Science, porque no Brasil a gente ainda carece. Você tem lá fora o Towards Data Science, você tem diversos blogs, diversos cursos, e aqui, infelizmente, na qualidade, poxa, a gente tá chegando. Cara, eu quero contribuir um pouco. E nesse de contribuir um pouco, vou colocar caixinha de perguntas e chegam aquelas perguntas, o pessoal se incentiva. Acho que mais que ensinar o tecnicamente, né? Poxa, a gente dá aquela vontade de comer. Você não dá nem o prato, nem a comida, mas aquela ânsia, cara, eu quero aprender isso. É uma coisa maneira, eu quero sentir essa vibração de estar numa profissão, cara, tão foda que existe. Mas é verdade, Carlos. Eu vejo assim que, justamente por muitas pessoas falarem de ciência de dados hoje, né, tal, a gente está continuando naquela fase do buzzword. Eu acho que isso aí vai acabar daqui a um tempo já chegando, né? Mas eu acho que ainda está nessa fase. Então, tem muitas pessoas que ainda acreditam em algumas coisas que a gente. O nosso papel como cientista de dados é colocar o pé no chão, né? Então, Sim, falar assim, cara, vou te explicar então os conceitos, mas de uma forma simples que você entenda e suficiente para você também não acreditar em tudo que você vê. sim. Eu acho que é uma coisa que acontece muito na nossa área, né? Então as pessoas vendem muitas soluções que na verdade você vai ver pura matemática, às vezes não é nada de outro mundo, no Skynet que a galera pensa que é, né? E a gente tem esse papel de desconstruir isso, né? Sim, totalmente. E é engraçado mesmo, porque quando o pessoal foca tanto, às vezes, em código e mostrar que é uma coisa complexa e já vai inserindo orientação a objeto, às vezes que não precisa. E quando você vai mostrando um framework simples, sei lá, um CRISP-DM ou qualquer metodologia, que, poxa, peraí, qual que é o seu problema? O que, que você quer resolver? A fase de business understanding, entender meu problema, entender o escopo, e às vezes uma análise exploratória que nada mais é do que você olhar os dados e extrair informação. Por nem sempre você vai precisar construir um modelo. E os cursos não falam isso, os cursos ensinam. Vamos ver agora o modelo de árvores, baseado em árvores, XGBoost. Tá, mas ninguém fala do que importa, né? Metodologia. E não vai chegar para você, né, Carlos, dessa forma. Você, como cientista de dados, vai chegar para você um problema que é um problema de negócio. Então, não vai chegar para você, viu, construa um modelo de random forest. Na verdade, você não vai ter nada disso. Você vai ter que analisar a solução, o problema que está vindo, né? E aí, em cima dele, pensar numa solução que pode, ou às vezes, nem ser um modelo. Né? Então, Sim. não adianta a gente começar pelo final, né? Pelo que eu estou vendo, né? E outra coisa, os cursos eles focam em ensinar data science. Só que, cara, ninguém quer aprender. Você, tipo, o data science é uma ferramenta ou para você mudar de profissão, ou porque você quer trabalhar em alguma coisa diferente. Isso não envolve só aprender código. É uma comunicação intrapessoal, é o storytelling. O storytelling é buzzword. É buzzword, é buzzword. Agora é a vez dele. Mas é importante você entender. E todo mundo foca em código, código, código. Cara, a proposta nossa, poxa, você divulga bem pra caramba aí, né? Tanto que está reconhecida pelas grandes empresas, né, do mundo ali, pela contribuição sua. E é divulgar um pouquinho mais mesmo. E a gente está conseguindo, né? Eu acho que a questão de personal branding não é só código, é portfólio, estruturação de problemas. Chega numa empresa, cara, o diretor, o nível executivo estratégico não sabe às vezes que eles têm um problema, sabem que eles têm uma situação problemática. Daí é o cara, a experiência, o resolvedor de problemas, é ter uma consciência situacional grande.
e às vezes o cientista de dados mesmo estruturar o problema. Exatamente. E às vezes falar, olha, esse problema vai ser construído dessa forma, ou às vezes a gente não tem esse problema para ser construído assim, a gente não tem dados suficientes, né? Sim. Que aí isso aí interfere mais no bom desempenho do modelo do que propriamente escolher o algoritmo que a gente vai usar. São muitas coisas aí, né, Carlos? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria perguntar para você como é que foi aí a sua experiência. Você já falou um pouquinho, né, de ingressar nesse mundo, então, né, desse tipo de dados. Como é que foi? Ah, tem tudo a ver com a minha formação, poxa, eu sou de academia, né, de academia militar, então me formei como piloto, vou aeronave militar e do nada resolvi fazer data science, aprender programação. Poxa, não teve nada a ver, e realmente, assim, na minha graduação, sou formado em ciências aeronáuticas, cara, era muito mais focado para o lado operacional da aviação militar em si. Me formei, poxa, continuei em esquadrões, fazendo missão, só que chegou um ponto, quando eu estava em Pirassununga, poxa, eu sinto falta de estudar, eu sou uma pessoa que gosta, né? E eu me inscrevi para o mestrado do ITA, naquela época. Fiz a prova, estudei um ano, revi cálculo, que fazia tempo que eu não tinha visto e tal, e eu fui aprovado. No que eu fui aprovado, mais ou menos em setembro, outubro, o orientador, não virou meu orientador depois, né? Mas ele falou, ó, você está vindo para cá, você vai trabalhar com a parte de otimização matemática e para trabalhar com otimização de modelagem, você vai ter que aprender a programar. Sabe programar? Eu falei, não. Pô, não sabe, beleza. Então, ó, você pode escolher R, MATLAB ou Python. Cara, qual que eu escolho agora? Eu falei, qual que é o nome mais legal, né? Pô, R é difícil achar no Google. Eu digitava R e colocava a posição da letra no alfabeto. R é uma letra. Cara, R não é linguagem, né? Porra, MATLAB era caro. Eu vi que tinha licença, tudo mais. O Python parece legal e graças a Deus eu aprendi. Comecei a aprender. Então foi sozinho, por necessidade, em tempo recorde, e eu penei muito ali porque não tinha, assim, era aqueles cursos tradicionais feitos para pessoas de comp, né, os computeiros da vida. E chegando lá, eu não trabalhei com Data Science no mestrado, mas eu participei de alguns grupos de pesquisa que tinham cientistas de dados. E assim, vivenciando os problemas que a Força Aérea tinha, cara, que coisa legal, né? Pô, aquela quantidade de dados que às vezes extraía de um avião em voo, assinatura infravermelho de uma aeronave, detecção de radar, o pessoal, poxa, aqueles gráficos, cara, eu quero entrar um pouquinho mais nessa. E, assim, eu vi o pessoal fazendo, pegava as referências e ia aprender sozinho. De matéria mesmo no mestrado do ITA, eu não fiz nada relacionado a Data Science diretamente. Fui pegando gosto, poxa, em um ano eu fiquei confortável já de aprender, e daí em diante, pela expertise que eu fui ganhando e por ter participado da vida de um instituto de pesquisa em Data Science, fui para Brasília, num centro espacial, que muita gente não sabe, mas o Brasil controla satélites, a gente já lançou satélite, tem a 35 mil quilômetros aí de altura, e eu fui para Brasília, para esse centro de operações espaciais. E ali, Data Science total. Aqueles terabytes mensais de dados, cara, um corpo de engenharia que eu aprendi muito, otimização de scheduling, aquisição de imagem, detecção de objetos, e estamos aí até agora. Esse foi um começo traumático, sozinho, mas... Caramba, mas é interessante que assim, você foi pegando o que você gostava disso logo do começo, né? Então, assim, mesmo você. Foi legal também ver que você estava se esforçando e você sabia seus gaps. Então, assim, você percebeu, putz, eu vou ter que saber programação aqui, é uma coisa que eu não tenho domínio no momento, né? Sim. Então, eu vou estruturar meu estudo, né? Essa linha da academia te deu talvez um mindset para você conseguir estruturar essas coisas de uma forma que fosse melhor para você. Aí você pegou dentro da e falou assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Apaixonante. Consegui me encontrar nisso, né? É apaixonante total. A academia, quando me perguntam qual que é o real ganho, tem que ter mestrado, doutorado para Data Science, a maior parte das coisas, assim, sei lá, 90% eu aprendi sozinho. A academia, o que mais valeu a pena para mim foi o mindset de resolver problema, de você saber aplicar uma metodologia, né, a questão de, poxa, testes de hipótese, validação, você delimitar escopo, isso, poxa, definitivamente. Mas eu vi desde o começo que eu queria, só que ainda um gap que eu via, mesmo nesse universo, às vezes, de faculdade que tem,
pessoal quer implementar tudo muito na mão, é uma abordagem muito menos prática, né? O pessoal vai usando, sei lá, o NumPy da vida para fazer uma rede neural convolucional e você não vê o pessoal usando um TensorFlow com uma API É, Keras. Eu não sei se você teve essa vivência assim sim, com certeza. Quer inventar roda às vezes, né? Eu acho que assim, se você tem um problema específico que você não tem como fazer dele mais detalhado para o seu negócio, usando APIs que já estão ali, aí faz sentido, né? Agora, em termos de você reinventar algo que já está lá implementado, o Care já te dá tudo isso, né? Ele Sim, te dá, só você tem uma API, você consegue colocar o ponto sequential lá e coloca as suas camadas, é muito simples, né? sim, Então não tem por que você fazer isso do zero, né, Carlos? sim. O maior ganho foi esse, então, de mindset e o convívio, né? Por você estar com tanta gente boa, isso é desafiador, né? Período de mestrado foi um período depressivo, que você se sente a pior pessoa e a mais burra, né, do mundo. Tem aqueles professores que fizeram pós-doc no MIT, o cara maior especialista em otimização linear, aquela pressão, mas foi uma pressão que me levou a desenvolver. Então foram os 2 anos que eu mais cresci na vida e que mais me incentivaram a estudar por fora ali Data Science. Esse foi o começo e depois disso eu não parei. Tive a sorte, depois de ir em Brasília, cair com um pessoal que já tinha muita experiência na área. Então, é aquele lá, poxa, a melhor coisa que é possível de acontecer é você ser a pessoa mais burra do lugar que você está inserida. Porque, cara, se você está se sentindo, poxa, eu sou a mais inteligente, você não vai aprender nada. Pode parecer papo de Exato. coach, mas não é, cara. Isso daí te incentiva a sair da zona de conforto, né? Você tá com pessoas que são alto nível. E é legal, assim, meio que você falou agora. Quando você está com pessoas, por exemplo, eu trabalho, tem pessoas que são matemáticas, sem estatísticas. Então, assim, é legal que você tem várias áreas ali de atuação que elas se complementam. E eu, por exemplo, não sou especialista em matemática. Então, eu acabo conseguindo atrelar meu conhecimento de computação com alguém de matemática e a gente Uhum. consegue juntar e construir coisas muito maiores, né? Então, é legal você sempre estar com pessoas que conhecem mais do que você, porque você sempre vai correr atrás, né? Não cai naquele Sim. comodismo. E não existe mais, né, essa questão assim, de você saber tudo. Até uma cultura da Google mesmo, se em 15 minutos você não encontra a resposta para um problema, uma resposta para um código que você está desenvolvendo, eles têm que perguntar para o cara do lado. Eles têm, assim, o sistema que eles conseguem jogar. E, cara, é muito inteligente, né? A gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que desenvolver, saber procurar e ser interdisciplinar e saber lidar com outras pessoas de equipe também. Isso. Exato. O pessoal tá falando. Oi? Pode falar. Não, não, eu estava lendo aqui também. Mas a pergunta acho que vai fazer Comentando. agora, depois, você que. O E Maurício comentou aqui, ó, eu tenho 38, não sei programar, eu sou da área de ADM, e como eu começo a programar? Então, Maurício, a gente comentou sobre isso na live de ontem, né? Então, eu vou colocar no YouTube ela para você, e aí você consegue também ter detalhes lá e conseguir saber qual trajetória você segue. A gente colocou sobre estrutura de dados, algoritmos, que é uma parte muito importante que a gente às vezes pula e vai direto para o framework. Pessoal, isso. vocês podem fazer aqui as suas perguntas, tá? Vitor, a live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram. Aí depois eu vejo com você, Carlos, se a gente coloca em algum outro lugar também para o pessoal conseguir assistir depois. Com certeza, divulgar o link ali. Depois desse negócio do Maurício, comecei, acho que foi com 30 ou 31. Eu tenho dúvida na minha idade até hoje, né? Minha esposa que me salva, amor, eu tô com 35 ou 36. Daí vou fazendo conta, cara, 8 de junho de 84. Mas eu comecei, entre aspas, tarde, mas não é tarde. Dá para aprender e você chega onde quiser, cara. Eu tava vendo uma reportagem que vira e mexe, eu compartilho de uma vovó que aprendeu a programar para fazer joguinho para a neta dela. E, pô, ela tinha 5 jogos publicados na Play Store do Android. Realmente, cara, idade hoje em dia não faz diferença. Dá para aprender tudo sozinho e o conhecimento. Uma dúvida, que só falando detalhe, né? Esse negócio de interdisciplinaridade que a gente estava falando, poxa, é interessante, você falou, não é especialista em matemática. Uma dúvida que eu recebo também muito é o pessoal, poxa, eu tenho que aprender banco de dados, eu tenho que aprender SQL. Eu, eu acho que perguntam muito, cara, eu vou aprender MySQL, eu tenho que aprender NoSQL, depende da pronúncia aí. Eu sempre mando, cara, depende, o que você quer, assim, tem que aprender Julia, tem que aprender Python. Depende muito do objetivo seu. O tempo é o ativo mais
caro que você tem. O resto tudo você consegue comprar, tempo não. Eu tenho 4 horas diárias, mais ou menos, que eu consigo alocar para os projetos pessoais. Se eu for parar para estudar uma coisa que eu não vou aplicar diretamente, porra, é tempo desperdiçado. Eu nunca fiz um curso de banco de dados em si. São tão específicas as coisas, tipo, eu acabei especializando em Data Science, Machine Learning, e quando eu preciso, no meu trabalho, eu tenho os engenheiros de dados, eu peço para fazer uma API, ou peço a query, né, que eu preciso para extrair aqueles dados, mas eu fui aprendendo com a prática de acordo com pontos específicos, né? Então, o que eu estudo? Depende muito, depende do seu objetivo, depende da área, depende do que você quer fazer, só não perca tempo, cara. Exatamente. O pessoal pergunta muito, né, assim, se eu preciso, se DS é inteiramente ligado à matemática, banco de dados ou programação. Assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né, Carlos? Não pode falar que é apenas matemática, não pode falar que é banco de dados e nem só programação, né? Não, eu bato muito na tecla do pessoal focar menos em teoria. Cara, a quantidade, às vezes um cara chegou, pô, já fiz os cursos da Coursera, EDX, e o Udemy, e o Udacity, fiz, poxa, treinamento livre, não sei de quem, não sei o quem, e eu não consigo fazer um projeto. Não, o cara falou, mas, pô, eu não me sinto confortável ainda. Eu falei, tá, me manda seu GitHub, me manda seu portfólio, me manda os seus últimos artigos do LinkedIn, me manda os artigos que você publicou no Medium da vida. A pessoa, mas eu não tenho projeto, eu não tenho portfólio. Cara, por isso que você nunca aprendeu. Tem gente que foca tanto em teoria, só que eu acredito que a maneira mais prática, eu faço uma analogia com a música, né? Tipo, você vai aprender um teclado, uma bateria, uma guitarra, desde a primeira aula você já está tocando e você vai ter na teoria musical conforme a necessidade. E isso, poxa, o nosso DNA ele é baseado em prática. As crianças, porra, vendo meu filho andando, eu vejo que bacana que é como o cérebro funciona. Em algum momento da vida a gente perde isso e começa, cara, eu tenho que estudar tudo, saber tudo. Não, cara, desde o primeiro curso que você está fazendo, o primeiro livro, eu incentivo o pessoal a escrever um artigo no LinkedIn, a publicar, cara, cria um postzinho no Medium. Mas eu não sei escrever. Tudo bem, você não vai aprender se não escrever. Mas cria um portfólio desde o começo. Quando eu comecei a focar nisso, e eu falo, não, eu vou fazer esse projeto aqui, só que não era só o código. Vou escrever, vou estruturar, botar tipo um H1, que é o título principal, um H2, que é entendimento do problema, o outro H2, análise exploratória, preparação dos dados, modelo, validação. Né? Um notebook. É a prática. Daí, conforme você vai ficando confortável, você vai vendo que, entre aspas, independente da área que você está, segue uma mesma sequência. Poxa, você entendeu o problema, você definiu o modelo, qual que é a métrica, análise, você vai ver as 5 primeiras linhas, você vai ver os tipos, vai ver se tem variáveis que não são nulas, e vai chegar um ponto que você já sabe fazer isso, tá, mas um histograma, como que funciona direito? Daí você vai no Khan Academy, que tá tudo de graça. Poxa, legal. Tá, mas o que seria esse pivelo, esse valor P? A pessoa já está confortável com o código, ela não desistiu, né? Ela está incentivada porque ela está vendo um resultado, um projetinho que detecta câncer com 90% de precisão, e aí sim ela vai indo atrás da teoria. Porra, 20% teoria, 80% prática, desde o começo. É a minha opinião, pelo menos. Aqui o pessoal perguntou aqui, a Má perguntou, vocês já participaram de alguma equipe com profissionais das ciências humanas? Eu já participei já por conta de trabalho com linguagem natural, né? Então é uma área chamada processamento de linguagem natural, então a gente às vezes faz chatbots, a gente tem que extrair sentimentos de algumas palavras, você tem que gerar textos de forma automática, assim, baseado no que você conhece, então acaba que aí você já precisa conhecer melhor o próprio idioma, as palavras, a posição delas, né? O que elas significam em meio do texto. E aí a gente acaba, às vezes, não tendo esse conhecimento como uma pessoa dessa área tem, né? Então ajuda muito, não é, Carlos? Sim, eu também já tive a oportunidade de trabalhar, assim, falando de uma linha geral, jornalistas, né, eles usam muito, assim, você vai vendo jornalistas com, poxa, cursos bons, agora me fugiu o nome daquele cara da FATEC, que tem um curso focado para... Eu sei. Esqueci o nome. Eu Python para zumbis, né? O É, Massanori. isso, Massanori. Pronto, ele tem um curso perfeito para jornalistas e é muito bacana. E, assim, em operações interministeriais, que a gente está envolvido, às vezes, com o Ministério da Saúde, ou quando teve a crise, né, a greve dos caminhoneiros, vazamento de óleo, queimada da Amazônia.
Cara, é gente de todas as formações possíveis. E você vê que bacana que é essa experiência, porque é um ponto de vista, né? Uma visão de mundo que você não tem. E como você, poxa, aplicar aquilo te dá uma perspectiva completamente diferente. E é muito bacana, cara, muito bacana. Pessoal do direito, contabilidade, poxa, todas as áreas eu estou vendo muita aplicação de data science, porque programação deixou de ser aquela coisa para o pessoal de humanas, o pessoal de exatas, engenharia. E você vê criança aprendendo a programar com Minecraft, entendendo lógica, né, de programação, e aquelas escolinhas de fazer jogo. E programação serve para automatizar processos, fluxos. Eu acho que está ficando cada vez mais para baixo esse estereótipo aí. Esse curso do Masanori que você comentou é legal porque eu conheci Python por ele, né? Então eu fiz esse curso com ele. E o mais interessante é que a maioria das pessoas eram jornalistas que fizeram. Porque, pra quem não sabe, a carreira de jornalismo, você precisa varrer, né, todos os sites, maioria deles possíveis, para que você consiga coletar informações de forma automática, para que você tenha embasamento, informação específica, né, Carlos, para estruturar a matéria, fazer todo um trabalho em cima daquilo. E aí isso, com o apoio da programação, né, vai sendo feito de forma mais automática para que você consiga dar valor de fato na estruturação e na Sim. parte criativa, né? A Então, operação... assim, desculpa. pode falar. Não, desculpa, acho que eu te cortei, achei que estava... mas a Operação Serenata de Amor é uma operação que você vê, cara, muita gente dessas áreas, às vezes ciências políticas, pessoal, filosofia. O Jeremy Howard é o cientista de dados que eu vivo falando, pessoal, tem que ter formação na área. Cara, a gente tem o Mário Filho no cenário nacional, que o Mário Filho ele não tem graduação. Tem o meu ídolo ali total, né, o Jeremy Howard, que é formado em filosofia. E ser formado em filosofia trouxe aquela visão para ele de como ele trabalha o bias, né, os vieses que você tem. Tipo, o que é um viés? Pô, você cria um modelo para selecionar contratação na empresa, mas se a sua empresa tem 90% homem e 10% mulher, o seu modelo vai estar enviesado, né? Até a questão de discriminação. E você, de exatas, é difícil você ter essa visão, porque você não aprofundou. Cara, você bota um cara que tem uma visão filosófica, uma visão sociológica bem profunda, pô, muda completamente. Ou você só colocou aquele modelo para testar com pessoas específicas e um grupo específico da sociedade, você falou, deu ele como pronto, né? Aí quando vai para a sociedade como um todo, que é visto como racismo ou que discrimina alguma raça, alguma etnia por conta disso, né, Carlos? Sim. Então tá cheia. É uma linha de pesquisa que ela tá muito em alta, assim. Eu tô vendo o pessoal cada vez mais, né? A gente vai ganhando, a gente vai evoluindo como humanidade, a gente vai adotando perspectivas que a gente não tinha até então. E independente da área, cara, quem tá no chat, se não tem informação, porra, dá para aprender tudo ali, você vê, pô, tem o melhor dos conhecimentos. Há 5 anos era difícil, há 10 anos era, sei lá, praticamente impossível. Hoje, você tem a aula, por exemplo, CS50, que é a Introdução às Ciências da Computação em Harvard, filmada no auditório com os alunos de graça, e você só paga se você quiser o diploma. Tipo, quando você na sua vida, cara, em vez de pagar um MBA, pagar uma pós só por ter o diploma, vai atrás. MIT, Harvard, a USP, o ITA aqui no Brasil, acho que a Unicamp também tem muita coisa disponível. Pegar os melhores profissionais. A gente está numa era que é incrível, né? O aprendizado. Fora que assim, né, Carlos, se você quiser ver uma aula de Harvard, você consegue colocar no YouTube e você consegue assistir. Eles colocam as aulas lá liberadas para que você consiga ver. Então, assim, tá muito mais a gente estruturar o conteúdo e os nossos gaps, né, que vem até essa questão aqui. Quais são as melhores formas de aprender Data Science e já conseguir praticar, né? Então, Sim. assim, vem muito estruturar também qual que seria a minha linha de raciocínio e onde eu quero chegar. Sim, tem muita informação e essa dificuldade, às vezes, você saber selecionar, né? Então, eu tenho o e-book, né, que tá lá no site, às vezes tem uma mini trilha, assim, com algumas referências que eu coloquei. Você também está preparando um guia, né, pro pessoal aí, bem bacana, com certeza também. O Python, eu aprendi com o curso da EDX MIT 6.00, que é a Introdução à Programação e Ciência da Computação. Não, marcou, porque eu comprava aqueles livros, né, assim, poxa, às vezes livro não é bacana. Agora esse curso, que curso?
é o curso dado basicamente a carga programática deles ali, né? Você tem a mesma ementa. Depois você tem o MIT 6.02.x, que é a continuação. Você vai aprender algoritmo, estrutura de dados, com um professor que é extremamente didático. E Python, 90% do que eu aprendi, eu acho que foi com esses dois cursos totalmente gratuitos e que eu acho que tem legenda. Tem que checar ali, mas eu não lembro. Para o pessoal, às vezes, tem alguma dificuldade em inglês. É, Então, pessoal, ó, quais são as melhores formas? Acho que o conteúdo aí do Carlos, ele tem um e-book, né? Né, isso. Carlos? Acho que eu sou aqui um pouco mais pra frente também, mas você tem um e-book que tem vários conteúdos do seu próprio site, né? Isso. Próprio site e nessa quarentena, eu criei a Pairentena. O pessoal entrar lá no, depois a gente fala, mas no YouTube, uma sequência bem introdutória, 4 vídeos, o cara já começa a entender e começar a fazer, pelo menos brincar um pouquinho, né? Acho que o JP9, material gratuito para você ter conhecimento iniciante, mediante carreira, faz todo o conteúdo que o Carlos posta diariamente. Pô, a gente diminui um pouquinho o ritmo só por causa dessa mudança, viu, galera? Agora que está estabilizando um pouquinho mais, a gente volta. Cara, e o Udemy é confiável? Pergunta polêmica, né? Para sair do zero, É complicado porque, assim, você tem que pesquisar, eu acho. Acho que era interessante você ver alguns trechos do curso que está lá disponível, né? Tem muito conteúdo bom. Então, assim, eu sempre gosto de fazer o seguinte, né? Para ver se algum conteúdo é confiável, eu vou lá, vejo um trailer, vejo quem que é o autor, né? A autora, pesquiso, né? Aí, se eu achar interessante, eu sigo, né, Carlos? sim. Tem que filtrar, cara. Você filtra notas acima de 4.5 e vê as que tem mais views. Eu acho, às vezes, a Udemy para sair do zero é muito barato. Se você for falar em custo-benefício, é R$19,90. Pô, R$29,90, eu acho no máximo. E isso daí é o estacionamento, né, de Brasília, assim, que você gasta de qualquer shopping, ou uma pipoca ali no cinema, para você ter um conhecimento. Tem coisa boa, você só tem que filtrar. Eu acho que o problema da Udemy é para você sair, às vezes, de um beginner para um intermediário ou do intermediário para um avançado. Falta, mas é minha opinião, é totalmente ponto de vista, né? E Estou aqui, ó. Qual e-book? O e-book tá lá no site do Sigmoida.ai, né, Carlos, que ele colocou lá um guia, alguns materiais, né, que são interessantes para isso. comentar. Eu ainda preciso postar o meu guia. Eu tô acompanhando da web, você acredita? É mesmo? É muito difícil criar um site. Aí eu tô tentando criar lá ainda, mas é esse, né, Carlos? Eu acho que eu coloquei nos stories ali o Gianni Martins. Se você der uma olhada nos stories, eu botei hoje e ainda não saiu. Alguém perguntou exatamente, eu sinalizei ali com um círculo vermelho aonde que você clica para baixar o e-book. Estou tentando atualizar ele, daqui a pouco vai ter uma outra versão, mas ali tem esses cursos que eu comentei aqui, tem lá. Então, assim, é um bom começo já para você sair, com toda certeza. A gente perguntou aqui, você acha que para quem ainda não programa nada, Python é uma boa linguagem para começar? É a melhor, na minha opinião, eu falo, cara, é ponto de vista, né? Tudo vai estar enviesado, o pessoal vai falar que eu defendo, mas no fundo é a melhor, vai. O que acontece? O Python, e pode mudar a qualquer momento, a questão é que você tem que estar atento. O problema é você aprende uma linguagem, você para e não continua estudando, você fica parado no tempo. Mas hoje, você olhando no Glassdoor da vida, você olhando nos top skills que o pessoal busca no LinkedIn, Python é a linguagem que está com maior demanda, ela passou todas as outras, né? Isso é uma projeção que você tem, e são os melhores salários. Se você comparar com umas equivalentes, o R, Python o salário é maior. Com MATLAB, Python o salário é maior. E Python ele tem uma vantagem. O R ele é muito focado em academia ainda, muito em E modelo matemático. também, né, não tanto para computação, assim, no sentido de expor modelos de produção, é um pouco Sim. complicado, né? Tem tanta flexibilidade quanto o Python, que tem o Flask, o Django lá, que são frameworks que te auxiliam a isso, né? Sim. Mas ele ainda tem esse nicho, né? Ele é muito simples porque e faz sentido. Você, às vezes, um professor acadêmico, um pesquisador que tem que aprender rápido, o MATLAB é muito fácil. Você já tem as funções matemáticas built-in, né? Você não tem que importar nada. Você chama elas direto. Mas o Python, cara, você cria uma API, um RESTful API, você pode colocar o Django, pode colocar o Flask,
pô, você, para quem tem como criar interface visual, ele é muito generalista, ele abrange muito mais coisa. E se você pensar numa evolução, o R você vai estar ali, pesquisa, academia, majoritariamente. Vai ter o pessoal, às vezes, que me xinga ali, né? O pessoal que deixa de me seguir, depois, porra, manda umas inbox mal educadas, mas... Eu nunca trabalhei com R, né? Nem com Júlia, para falar com propriedade a respeito de eu gostar ou não do R, né? Eu trabalho muito com Python, né? Posso falar com garantia, adoro Python. E eu uso ele por conta dessa versatilidade, né? Que o R acaba não oferecendo tanto, né? Sendo mais focado para essa parte nesse flow de pesquisa. Mas não deixa de ser útil, né? Para Sim. alguma versão nesse caso. E aí uma pessoa perguntou aqui, tem alguma carreira entre engenharia, ciência e análise que é mais promissora? O pessoal pergunta assim para mim, cara, que curso na faculdade eu faço? Ponto de interrogação. Meu, você está perguntando para uma caixinha na internet, para uma pessoa que você não conhece, qual é a faculdade que você vai fazer? Independe. Eu sou formado em ciências aeronáuticas, não tem nada a ver comigo, tipo, não tem nada a ver com mestrado, não tem a ver com muita gente. A profissão é uma escolha do que você vai ter que estudar 5 anos, 4 anos, 6 anos. É uma coisa que você tem que gostar, né? É uma coisa que você se identifica. Não pensa no que é promissora, porque o que aconteceu? Pô, na época que eu estava na escola, engenharia de petróleo vai ser o novo boom. Cara, todo mundo, engenharia de petróleo. Depois, não, é engenharia civil agora. Pô, não tem como prever o futuro. Você não sabe o que vai ter em alta. Faça uma coisa que você gosta, se dedique, seja bom. Se você for o cara, se você for um cara muito bom, e você atinge isso colocando mais horas que a maioria das pessoas, se dedicando mais, só que para fazer isso você tem que gostar. Então, pô, não entre nessa de modinha, porque modinha passa. Engenharia civil, que era queridinha com a crise que deu, né, as empreiteiras, as empresas construtoras quebrando, foi uma carreira que ficou complicada. Teve a época do direito, já, cara, vai pelo que você gosta. Eu acho também que o pessoal está fazendo muito ciência de dados agora, todas as carreiras vão sofrer isso, né? Então, eu acho que ciência de dados está no hype, mas também vai dar aquele flat na curva. Então, eu também Vai dar. acredito que é muito do que você gosta e do que você quer fazer. Quando eu entrei em TI, eu estava nesse hype aí de engenharia civil. Então, muitas pessoas falaram para mim, pensa bem no que você está fazendo, você gosta mesmo de TI, olha essa área, como é que ela está promissora. E ela realmente é uma área muito boa. Só que assim, eu teria me arrependido de ter ido só pelo alto da engenharia, porque aí eu teria pensado, putz, mas eu poderia ter feito isso aí que é o que eu realmente gosto, né? Sim. Então, assim, é muito do que você tem à vontade, né, cara? É muito do que ter a vontade total. Ciência de dados não é por si só a carreira, né? Mesmo pessoal, como eu empreendo com data science? Cara, empreender é solucionar um problema que a sociedade tem oferecendo um produto ou serviço, ponto. Data science é uma ferramenta que você vai usar. Data science em si, tipo, a minha empresa, o pessoal é relutante em Python, data science, como eu convenço? Apresentando resultados. Você usa aquelas técnicas para resolver problemas, pô, trazer resultados, aumentar um lucro, aumentar a verba que uma ONG consegue. No fundo, é tudo meio, tudo meio, tudo meio mesmo. Você usa em qualquer profissão e é um skill que melhora a tua capacidade analítica, né? A sua capacidade de problem solver aí total. E Se é pai... legal. Oi? Para você empreender nisso, vem a parte de personal brand, que é o quê? Você achar espaços vazios que não estão sendo ocupados. Você vai lá, você usa a tecnologia como meio para ir lá solucionar esse problema, mas você tem que ter o quê? Essa visão de que você não está confortável, né? Sim. Você não está incomodado em alguma coisa e usar sempre a tecnologia como meio e não tipo, eu preciso fazer um produto de data science, preciso fazer. É, Não, vai nessa linha que dá exato. ruim. Exatamente. Teve uma pessoa que veio chegando por inbox. Cara, eu quero fazer um software totalmente brasileiro que vai bombar. Tá, mas qual que é? Não, é que ele só usa tecnologia brasileira. Tá, mas que problema ele resolve? Assim, não, vai ser diferente, porque vai levantar o patriotismo. Cara, ninguém vai instalar para patriotismo se o seu software, se o seu aplicativo não resolve nada. Até assim, o conceito, né, de startup é o que mudou muito. E às vezes você, tipo, como você valida uma ideia, uma landing page, para ver se você tem uma captura de e-mail, você não tem que desenvolver, às vezes, software nenhum, sistema nenhum. Então, pessoal, cara, esqueçam os meios. Pô, tá no trabalho, como que eu aumento, como que eu resolvo o problema, como que eu aumento o lucro, como que eu diminuo custos, como que eu aumento a arrecadação. Cara, eu quero empreender, tá, que problema eu vou resolver?
beleza, eu acho que eu resolvo, mas as pessoas sabem disso e elas querem a minha solução, é mudar o mindset, é mudar para a pergunta. Daí você vai ver que data science, formação, graduação, engenharia, cara, isso é tudo secundário, tudo secundário. Perfeito. O Maurício colocou aí, né? Desculpa, se o Python é a nova skill, a datilografia é obrigatória do passado. Datilografia eu não sei, mas eu comparo programação com o novo inglês. É aquela questão inglês há 10 anos atrás. Quem não souber está fora do mercado de trabalho. Pô, programação eu vejo dessa maneira. As crianças já estão aprendendo. E independente da sua área, cara. Cada vez mais. Em Data Science, Carlos, qual é o próximo passo depois de criar os primeiros modelos de machine learning? É preciso aprender a fazer deploy? Olha, eu acho importante essas etapas. O pessoal às vezes fica parado, né, no notebook. Às vezes que eu mais aprendi foi, por exemplo, configurar o sigmoidal. Foi pegar uma coisa que não está relacionada com Data Science, mas agora se conecta e depois faz sentido. É criar um droplet no DigitalOcean do zero. Questão de segurança, muda a porta SSH, instala um SSL, beleza. Vou fazer um deploy. Cara, eu não mexia com Flask, com Django. Daí você se força a aprender, instala o Heroku e abre um mundo completamente diferente para você. Aprender Docker, aprender deploy. Deploy, assim, para o cara que construiu um modelo, seria o que eu recomendo. Salva esse modelo e bota em produção de uma maneira fácil. Criam 2 campos, 3 campos, 4 campos simples de HTML para você carregar aquele modelo e dar um output. O fato de você fazer isso, cara, você vai se sentir o hacker, o Mark Zuckerberg. Coloca num Docker, né? Cria um container para esses modelos. Imagina um cenário, né? Que nem eu tive que fazer um cenário de chatbot, que ele ia receber várias requisições, tinha que orquestrar isso, colocar num Kubernetes. Então, assim, pensa, né, com um mindset de engenharia, né, nesse sentido, né? Porque você não vai ficar apenas no Colab ou no Jupyter Notebook fazendo aqueles experimentos. Você vai ter que uma hora sair para pensar no mundo real. E é isso que as pessoas elas vão perguntar para você, esse tipo de experiência, né? Você fez isso, mas você colocou em produção? Então você pode falar também que eu não coloquei em produção, mas se você me pedir para explicar esse pipeline, pensando em alguém que está querendo entrar no mercado, você explica, né? Como se você tivesse, de fato, colocado, mas já pensando em colocar, né? Você abrange todas as etapas e isso separa as crianças dos adultos, né? Vamos brincar assim. Todo mundo chega na fase de criar um modelo, treinou e chegou na fase de avaliação, MSE, MRSE, MAP, MDAP, beleza, ponto, acabou ali. Cara, constrói uma aplicação, que isso significa que você passou por todas as etapas de definir um problema, analisar, preparar os dados, construir um modelo, validar e fazer um deploy. A sensação e a experiência que você vai ter, e quando você publica isso num portfólio, um link, paga o plano básico do Heroku, né? Porque se você o plano free, ele desliga, né? Eu acho ali. Mas só para ter aquele endereço, né? E, divulga pra galera. Um projeto simples que eu tenho no site, aquele modelo do Titanic, que todo mundo começa, o Hello World. Constrói uma aplicação web para a pessoa colocar os dados dela para ver a chance dela sobreviver no Titanic. E tipo, cara, uma coisa maneira que seus amigos todos vão querer ver. Eu comecei um copywriting, um título, eu morreria no Titanic, mas minha esposa e meu filho sobreviveriam. Porque eu cheguei a essa conclusão jogando no modelo treinado. E daí todo mundo, caraca, posso ver o meu? Posso ver o meu? Pronto, cara, tu divulgou um trabalho simples, que é uma análise simples pra caramba do Titanic, e você escolhe as principais variáveis, vê quais tem peso, campo simples, cara, tudo. Tem que saber nada de HTML e CSS, não. Segundo até esse gancho, o pessoal perguntou como começar e como montar um portfólio. Eu acho que o Titanic é um bom exemplo, né, Carlos? Sim. O Titanic é um bom exemplo. O pessoal fala, mas é muito básico. E nessa de ficar em básico, ninguém publica nada. E você nunca vai publicar nada porque você sempre vai achar que é básico. Cara, é o meu artigo, eu acho, mais acessado, né? Ele tá na primeira página até do Google, ele foi por referências. Por quê? A maior parte das pessoas não sabem. Isso daí é uma coisa que vai agregar para as pessoas no portfólio, quando verem o seu. Tudo que você faz, senão você perdeu tempo. Você fez o modelo do Titanic, todo curso tem esse modelo do Titanic. Se você fez e não virou um portfólio, você não otimizou o seu tempo. A partir do momento que você, todo exercício, começar a publicar, e no meu GitHub eu deixei um templatezinho bem simples de portfólio,
que é o que eu uso, a pessoa clona e usa. Começa só a linkar os seus notebooks ali, título, link, título, link. Acho que vale a pena, assim, Titanic é bacana. E aí a última pergunta, né? Já encerrando, parece que foi 5 minutos a live. Você acha que a inteligência artificial substituirá os humanos? Porra, alguns humanos mereciam ser substituídos, para falar a verdade, ali é a minha opinião particular. Meu Deus. Olha, É, tá tenso, viu? É complicado ali, mas a gente vê, tá. porra, a nossa humanidade, às vezes, é complicado. Porra, é difícil falar. Na nossa geração a gente não vai ver, né? Mas a Microsoft comprou o Skype, né? Virou Skynet, aquela piada toda que teve ali. Ah, não, cara. Lembra? Chegou a ver esses memes na época que foi? Pô, Nossa, só eu não tive relembrando. tão contato quanto o Rei dos Memes teve, né? Chegou em primeira mão aí pra você, mas chegou aí pra mim depois de um tempo de atraso, eu consegui ver. Mas a parte que eu perco o maior tempo, às vezes chega uma pergunta que eu respondo o texto em 1 minuto e eu passo 10 procurando o meme ideal. Eu falo, caraca, é muita perda de tempo, a minha esposa fala pra mim, né? Não é possível. Eu falo, não, amor, eu não vou colocar com qualquer meme, né? Tem que representar aquilo lá. Então, a nossa geração não pega isso provavelmente, mas quem sabe, né? Um dia. Então, eu vejo muito essa preocupação no pessoal, né? Eu não vou falar que não vai acontecer, né? Eu acho que assim é importante a gente ter em mente que a gente tem outros problemas muito mais fortes para serem solucionados do que isso. Mas assim, o que a gente pode fazer é se preparar com a nossa criatividade, né? E tentar fazer. Ver se uma tarefa ela tem muita coisa que ela é repetida, uma tarefa que não tem inovação, como que eu posso inovar dentro Sim, dela, né? Eu sim. acho que esse é um ponto importante. Os seres humanos estão sendo substituídos em algumas atividades. Antigamente, o pessoal, mas é só aquelas tarefas repetitivas, né? Que é a programação nossa tradicional. Só que, pô, você tem o Deep Learning, redes neurais convolucionais, você tem estruturas altamente complexas e milhões de horas de direção que mostra que as máquinas aprendem tarefas não repetitivas. Mas o nosso lado criativo, isso é muito difícil, né? O pessoal fala auto machine learning, programas programando programas. Cara, o papel de quem está por trás sempre vai existir. Esse lado criativo, esse feeling que tem a nossa, entre aspas, intuição, né, que é o nosso lado subconsciente falando, sempre vai ter. Agora, se a sua profissão, você é uma profissão que você vê como tradicional, nos próximos 10 anos, tem chance dela poder ser descartada ou substituída em partes, né, pelas máquinas. Eu acho também, eu acho que é importante a gente pensar também que a inteligência artificial precisa, né? Eu falo inteligência artificial, mas eu prefiro usar o nome ciência de dados. Eu acho que é um pouco mais coerente aí, né? As Sim, pessoas elas veem aquilo um pouco mais acessível, né? Ciência de dados, ela precisa de muita regulamentação ainda, né? Agora, né, o que a gente está vendo isso ser discutido mais, né? Principalmente com leis, né? Então, acho que para pensar numa substituição vai levar muito tempo, né? Então, assim, pense em formas de inovar, né? Eu acho que esse é o conselho que a gente pode dar, né, Carlos? sim. Pensar nisso. Pensar fora da caixa mesmo, parece clichê, mas, cara, a quantidade de pessoas que estão... Você vê mesmo no Shark Tank Brasil, que a gente é viciado, né, aqui em casa, às vezes pessoas que se prepararam e não são pessoas inovadoras, né, e elas estão ali, falta inovação, falta você pensar em, cara, fazer menos do mesmo, ali, com certeza. E projeto de O Deep Pedro Learning com falou. meme já deram essas ideias aí pra mim já. Podia fazer, né? Um que resgata alguns tweets engraçados, um que pega umas imagens aí também da zoeira e junta tudo e sai meme novo. Se é Deep Pode ser? Learning, tem que ter uma base de dados grandes. Para ter uma base de dados grandes, por favor, mandem perguntas para a gente poder colocar meme. Show! Pessoal, a live está acabando. Vou fazer agora 5 perguntas rápidas para o Carlos. Carlos, o que vem na sua cabeça primeiro, tá? Beleza. Primeiro, um livro. Livro é difícil porque vem vários, né? Eu penso em startup enxuta, penso aquele do Tim Ferriss, trabalho 4 horas por semana, mas o livro que mais mudou, assim, impactou recentemente, é o Rebeldes Têm Asa, do Ronnie Meisler, que é o CEO da Reserva. Para mim, é o cara mais criativo do Brasil, o cara é inovador. Eu sou tiete mesmo, eu fico tietando ele, marcando ele, de vez em quando ele já me compartilhou, mas o cara é fenomenal. E o livro dele, a linguagem que ele usa, foi o que motivou eu e a minha esposa, ela criar a marca de sapato delas, né? Meninas ou maridos, namorados aí, ó, porra, marca de sapato, fazendo merchan.
foi o que incentivou a gente a começar a entrar no, assim, pensar em empreendedorismo. Que legal. Aqui eu ia falar a próxima pergunta, mas o John falou assim, um meme. Cara, Que um meme? meme. Eu tô gostando muito daquele óbvio, né? Daquele do filme da Netflix, O Poço. Vai lá, o... Ah, eu sei. Esse daí, Mas é aquele lá que fala do, por exemplo, coloca um prato de comida assim, o pessoal fala passo. É esse? esse é o cara que fala óbvio, mas assim, o que dá mais interação, sem sacanagem, mas é o Kid Bengala, né? O Kid Bengala lá faz sucesso. Beleza, devia ter pulado essa. Um filme. Um filme, cara, um filme 2001, Odisseia no Espaço, eu acho, e depois Interstellar, com certeza. 2001 foi Nossa, que bom, pelo amor de Deus. Uma música. uma música, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, música, cara, eu amo Guns, amo, 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 e essa música, assim, cara, é aquela que muda meu espírito quando eu tô escutando. Motiva, né? Uma palavra. Uma palavra? Python? Veio na cabeça. Vocês são muito criativos, gente. Uma pessoa. Ah, uma pessoa tem que ser minha esposa, minha princesa ali. Ela é a primeira que vem na cabeça em qualquer situação. Ali. Ela deve Vocês estar são muito dormindo, tadinha, parceiros, né? finalzinho da gravidez. Vocês são muito parceiros. Ela lá empreendendo, você também. Aí vocês juntos superando isso, cada um empreendendo, ainda cuidando dessas crianças lindas que estão aí. Uma tá vindo. Dois paicotinhos, né? Ali. Pacotinho, gente, ponto pai. Olha que fofo, meu Deus. Não, eles são. E a gente é bom, né? Ter os objetivos que a gente vê casais, às vezes que é os planos sozinhos, isolados, né? E retas que começam paralelas com o mínimo grau de desvio para fora e se separam, né? Lá no. Então tem que caminhar junto, cara. Tem Já que me comprar aquele falaram, livro pra ele, rapidinho. Deep Caraca. Network. Oi, desculpa. Tem que comprar aquele livro pra ele, Deep Neural Networks for Babies. Só tô esperando o dólar ficar um pouquinho mais barato que tá tenso, né? O frete de lá. Caro, né? Se perguntaram se eu pareço, se me falaram que eu pareço com o Elon Musk, já falaram várias vezes, principalmente depende da fisionomia que tá. E foi um problema quando eu coloquei aquele meme, uma pergunta que o cara deve ter usado alguma droga bem pesada, eu coloquei o meme do Elon Musk dando entrevista para uma rádio, acho que foi na Jamaica. E daí o pessoal, cara, é você? Putz, eu excluí e eu tive que colocar um que tava com o símbolo da CNN, alguma CBN, eu falo, cara, e tinha o Elon Musk na legenda pra galera, porra, não sou eu esse meme, pelo amor de Deus. Mas acho que dependendo do jeito que você tiver, aparece a fisionomia. Caraca, pelo menos é o Elon Musk. O cara é top, né? Pô, falta dinheiro ali, né? Tesla, caraca, não falo nada, vai. Uma mania. Mania? Putz, eu tenho tantas manias, minha esposa foi dormir agora, eu nunca enxergo, mas uma mania que eu tinha, ainda tenho, mas quando eu gravo é mais fácil, quando eu tô falando, às vezes, pros stories, quem é da primeira turma do Data Science na prática, eu falo. Eu falo, como eu falo, como eu falo, como eu falo. Eu tinha essa mania de colocar no meio da frase, e eu comecei a reparar, quando eu comecei a assistir minhas aulas, eu falo, meu Deus, eu sempre fiz bullying com quem tinha mania, eu tenho uma mania que tá repetindo milhões de vezes, né? E eu comecei a me atentar muito com ela mesmo. Que legal. Ah, o pessoal tá falando aqui, deixa eu ver. Mate falou, Milhan disponibiliza sua wishlist de livros, por gentileza. Coloco, vou fazer. Lucas Tadeu, time de futebol. Hoje a Pô, galera tem estudado. falar que eu não faz tempo que eu não assisto futebol. Eu parei de assistir futebol quando o Marcelinho Carioca foi expulso na quartas de final da Libertadores de América de 2001 para o Palmeiras, né? Eu fiquei tão traumatizado, eu era o único corintiano da minha sala na época do ensino médio, por 2 dias sem ir, eu parei de assistir. Mas o time de futebol hoje é a Ferroviária de Araraquara. Com certeza o melhor time que a gente tem no cenário nacional. Um sonho aí pra acabar. Sonho é morar na Inglaterra. Não necessariamente em Inglaterra, mas no Reino Unido. Tipo, Escócia, ou no sul mesmo da Inglaterra. A gente gostou de Cambridge. E, cara, que cidade que você se sente medieval. E esse é um sonho que a gente definitivamente quer ter, assim, poder morar algum tempo no exterior. O John Cabreira tá tranquilo, tá lá em Dublin ali, né, ganhando em euro, tá aqui só tirando onda. Ah, John, duas redes paralelas com margem infinita. É muito nerd, Nossa, muito nerd. que da hora. Bom, então fala aí pra gente, então, Carlos, como a gente te encontra depois dessa live? A galera deve estar super interessada para saber mais do seu trabalho. Pô, então, tem o site, o Sigmoidal, é o principal canal, né?
tipo, pelo tempo, eu queria muito focar tanto em todas as redes possíveis, mas hoje o blog eu acho que é onde tem mais conteúdo, e o YouTube tem muita coisa salva, eu não tenho eu não posto tanto, mas assim, o conteúdo que tá lá, para quem tá saindo do zero, tem uma aula de Python para quem nunca programou nada na vida, usando o Colab, ou seja, a pessoa abre o navegador e aprende a programar o básico de Python. Então procura lá, Sigmoidal, Carlos Melo, você joga no YouTube, essa aula de Python, você vai saber programar, e tem introdução ao Pandas, que é a introdução à Data Science em si, e introdução à visualização de dados. São 3 aulas que o cara faz e já sente aquele gostinho, né? E eu tô para fazer daqui a umas 3 semanas, 4 semanas, ainda não tem a data, uma semana de Data Science. Então o pessoal ficar atento no perfil, que tanto o lançamento da última turma de Data Science na prática do ano, por causa dos pacotinhos, né? Quero ficar um tempinho mais dedicado ali, mas vai ter uma semana inteira de eventos ali, então são 4 vídeos a princípio que eu vou colocar. É uma oportunidade, pelo menos, para a pessoa saber, cara, o que é estar na profissão do futuro aí, uma das mais bem remuneradas do mundo e tudo mais. Sensacional. E, gente, os projetos que vocês forem fazendo, colocam lá no portfólio de vocês. Cria um GitHub quem não tem ainda. Coloca lá, porque vai ser bom depois. Vocês vão acumulando. Aí, quando alguém pedir para vocês, vocês só mandam um link. E partiu para o abraço, né, Carlos? Partiu, e tem um vídeo de portfólio também lá no YouTube, que é bem bacana. E eu mostro como que uso o meu templatezinho do GitHub para você criar o seu portfólio. Como salva do Colab já direto para o GitHub também. Bem for dummies ali. Fechou. Nossa, 4 minutos para fechar a live. Estou muito feliz que você topou. Primeira vez que a gente também consegue terminar com mais folga. Ontem deu certo, hoje também tá dando. Poxa, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu fico muito feliz. É uma pessoa que eu admiro muito. É bom ver pessoas como você numa profissão que eu tanto gosto. Vamos aí, muito obrigada, viu? Obrigado a oportunidade, parabéns pela iniciativa, que é esse tipo de iniciativa que falta, né? A gente tem pouco e tem espaço para muito influenciador que sabe, que tem a agregar, né? Com certeza, a gente é muito novo, né, nessa área, a gente está muito imaturo ainda. E, cara, você tem feito um trabalho espetacular nas palestras, né, nessa coletânea que você está montado, nessa semana ali, fico feliz de ter divulgado e certeza que o pessoal vai vir correndo aí amanhã, quem não pôde assistir agora. Porra, parabéns mesmo, parabéns aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu desejo muito sucesso para você, para esse novo pacotinho que está vindo. E só tem aí a crescer. Muito sucesso mesmo para você, para Casalzinho. Live foi massa, parabéns a ambos. Muito obrigada, então. Fechou? Fechou, Valeu, então. gente. 24 horas no perfil aqui. Não percam, então. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.